Olá, bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trago a versão atualizada de um guia de leitura das Crônicas dos Shadowhunters, que é basicamente esses livros aqui da Cassandra Clare, tem mais dois aqui. Então é o seguinte, eu já tinha feito um vídeo com a ordem de leitura no ano passado. Se você tiver interesse, eu vou deixar o link aqui em cima, que eu acho que talvez tenha alguma coisa que eu falei naquele vídeo que eu não fale nesse pra não repetir. Eu vou tentar fazer uma versão bem resumidinha do que eu falei no vídeo passado, mas com mais detalhes, é nele mesmo. Então eu vou acrescentar, tentar atualizar um pouco as coisas, acrescentar informações mais novas, que tem livros que lançaram depois, eu já imaginava em que momento da série de livros eles se encaixariam, mas agora com eles aqui, com todos eles lidos, eu vou falar pra vocês com mais detalhes. Crônicas de Vênus, Contos da Academia de Caçadores de Sombras e Os Fantasmas do Mercado das Sombras são livros de contos. Então eu vou mencionar também a ordem de leitura desses contos, porque da última vez, se não me engano, eu mencionei só o livro. Tipo assim, se você não leu esses, então pode ter spoiler aqui, mas dá pra alternar e eu vou explicar tudinho pra vocês. Então assim, né, esse vídeo é uma versão atualizada do vídeo anterior, mas eu acho que um pode complementar o outro. E só pra recapitular um pouco, né, eu disse no vídeo passado que não tem exatamente uma ordem certa pra se ler os livros, a não ser que se você for pegar uma trilogia, você tem que começar pelo primeiro. Então se você quiser começar pelos Instrumentos Mortais, pode começar. Se quiser começar pelas Peças Infernais, pode começar. Ou Artifícios das Trevas também. Qualquer um desses é independente, a própria Cassandra Clare, ela já disse isso, porque tá pra ser lançado Chain of Gold esse ano, e tinha muita gente perguntando pra ela se precisava ler todos os outros livros, porque nós já temos 16 livros lançados, porque eu tô excluindo os dois que são de informações extras, que não tem muita história neles. Então tem 16 livros já lançados e tem gente que tava curioso sobre Chain of Gold, queria saber, eu preciso ler todos os 16 livros pra ler Chain of Gold? Não. A resposta da Cassandra Clare é não. Não precisa ler. Então por isso não tem exatamente uma ordem certa. Se você quiser ler e não tiver interesse em alguma das trilogias, você pode ler a que te interessa, mas assim, né, comece pelo primeiro daquela série. Por exemplo, Os Artifícios das Trevas é a série mais recente que já foi lançada, na época, né, na linha temporal mais recente. Então, se você ler Os Artifícios das Trevas, você vai ter algumas informaçõezinhas do que aconteceu no passado já com os Instrumentos Mortais e as Peças Infernais, mas eu não acho que seja nada que atrapalhe a experiência de leitura. A segunda maneira que você pode ler é a ordem de publicação, que é a mais recomendada, porque é a ordem que a autora foi escrevendo, que foi lançada. E essa ordem de publicação eu já expliquei, tá no vídeo anterior, então não vou entrar em detalhes dela aqui pra vocês, tá? Então se tiverem interesse da ordem de publicação, clica aqui, vai ver o vídeo anterior, porque nele, assim, o que lançou depois dele foi... Eu não lembro até que ponto eu tinha falado no vídeo anterior, mas enfim, na ordem de publicação, né, temos Os Artifícios das Trevas, então, que é Dama da Meia-Noite, Senhor das Sombras, esses dois eu lembro que eu tinha falado no vídeo. Eu não lembro se eu falei de Rainha do Ar e da Escuridão, que é o que fecha. Então, depois disso, quais foram publicados? Foram publicados esses dois. Aqui no Brasil, o Fantasma do Mercado das Sombras foi lançado primeiro, só que lá fora foi lançado Os Pergaminhos Vermelhos da Magia. Então, né, eu vou falar da ordem original de publicação. Eu posso estar enganada nisso? Posso, mas de acordo com as minhas pesquisas, esse aqui foi lançado primeiro, mas eu acho que foi na mesma época. Então, depois da Rainha do Ar e da Escuridão, vem Os Pergaminhos Vermelhos da Magia e Fantasmas do Mercado das Sombras. E o que vai lançar esse ano, que é Chain of Gold. E por fim, a ordem cronológica. A ordem cronológica, né, é a ordem dos acontecimentos das histórias, porque tudo se passa no universo, uns na Inglaterra vitoriana e outros em Califórnia nos anos 2000 e pouco. Então, se você preferir ler na ordem cronológica, eu vou explicar tudinho pra vocês, na ordem completíssima, até intercalando os contos. Mas eu já tinha explicado também da ordem cronológica no vídeo anterior, se eu não estou enganada. Então, se você quiser acrescentar... esses dois na ordem cronológica que eu já falei lá, do tipo assim... Se você não quiser intercalar os contos, após os acontecimentos que se passam aqui, né? Pra não dar spoiler pra nada da história, eu vou explicar pra vocês. Cidade dos Ossos, Cidade das Cinzas e Cidade de Vidro. E aí, após Cidade de Vidro, você pode colocar Os Pergaminhos Vermelhos da Magia.
Dama da Meia-Noite, Senhor das Sombras e Rainha do Ar e da Escuridão. E aí, pra encerrar, até o momento, o último livrinho seria Fantasmas do Mercado dos Catadores de Sombras. Mas eu não vou parar por aqui. Então, se você tem interesse em saber a ordem cronológica de tudo, eu vou falar pra vocês até como intercalar cada continho. E o que acontece? Eu estava anotando por conta própria, mas aí eu lembrei que tem um site já, o site oficial, que já tem essa ordem bonitinha, a ordem cronológica e a ordem de publicação. Então, se você souber falar inglês, é muito fácil. O site, ele é shadowhunters.com, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. Então, me poupou muito trabalho porque eu estava anotando manualmente cada conto quando se passou. E aí tem tudo no site deles. Mas então, se você fala inglês, você pode consultar no site, que sempre que lançar algo, vai estar atualizando nas 2 linhas do tempo. Eu acho que é uma coisa super legal. Mas eu vou ajudar vocês aqui no momento e eu vou falar tudo. E eu vou tentar deixar escrito aqui. Vou ver se eu consigo. E aí vocês podem tirar print e etc. Então, se você for começar pela ordem cronológica de todos os eventos que a gente tem acesso até agora, você começa com o livro das Crônicas de Bane, mas você lê apenas os 3 primeiros contos, que são o que realmente aconteceu no Peru. Depois disso, nós temos A Rainha Fugitiva, o 3º conto, que é Vampiros, Bolinhos e Edmund Herondale. Após esse 3º conto do livro das Crônicas de Bane, aí você já pode pegar para ler O Anjo Mecânico, continuar com Príncipe Mecânico e, depois de tudo, Princesa Mecânica. Então, lê os 3 primeiros contos das Crônicas de Bane e depois os 3 primeiros livros das Peças Infernais. E aí já pega os contos da Academia de Caçadores de Sombras e a ordem aqui é a seguinte. Você pode optar ou não por ler esses contos nessa data, porque eles se passam ao mesmo tempo em 1888 e 2008 e outro em 1899 e 2008. Então você pode optar por ler na linha do tempo em 2008 ou em 1800 e tanto. Que são os contos O Demônio de Whitechapel e depois Nada Além de Sombras. E aí você pega Fantasmas do Mercado das Sombras e vai direto para o primeiro conto, que é Longas Sombras. E aí você pode continuar também para o 2º conto, que é Todas as Coisas Extraordinárias. E aí voltamos para as Crônicas de Bane. E aí vamos para o 4º conto, O Herdeiro da Meia-Noite. E também em 1903 se passa Chain of Gold, que é o primeiro livro da trilogia As Últimas Horas, que está para lançar esse ano. E aí após isso, novamente nas Crônicas de Bane, a gente vai para o conto de número 5, que é a Ascensão do Hotel do Morte. E aí voltamos para os Fantasmas do Mercado das Sombras. Vamos para o 3º conto aqui, que é Aprendendo sobre Perdas. Indo no Fantasma de Mercado das Sombras, nós vamos para o 4º conto, que é Um Amor Mais Profundo. E aí, voltando para as Crônicas de Bane, nós temos o 6º conto, que é Salvando Rafael Santiago. E aí, no mesmo livro, vai para o conto de número 7, que é A Queda do Hotel do Morte. E aí, tá na hora de revisitar os contos da Academia de Caçadores de Sombras. Novamente, é um conto que se passa tanto em 2008 como em 1984, e é o 5º conto desse livro. E é o conto O Mal que Amamos, então, em 1984 e, ao mesmo tempo, em 2009. E aí, voltando para Crônicas de Bane, a gente já vai pro 9º conto, que é A Última Batalha do Instituto de Nova York. E aí pula pro Fantasma do Mercado das Sombras e vai pro 5º conto, chamado Os Perversos. E aí, seguindo no mesmo livro, a gente vai pro 6º conto do Fantasma do Mercado das Sombras, que é O Filho do Amanhecer, e esse conto já se passa no ano de 2000. E aí a gente vai dar um pulo no tempo para 2007, que é quando começa Cidade dos Ossos, que é o primeiro livro da trilogia Os Instrumentos Mortais, que começou tudo isso. E após Cidade dos Ossos, a gente vai pra As Crônicas de Bane. Ainda tem mais conto aqui. E aí a gente lê o 10º conto do livro das Crônicas de Bane, que é Os Rumos do Amor Verdadeiro e os Primeiros Encontros. E aí ainda em Crônicas de Bane a gente vai pro 8º conto, que é O que comprar para o Caçador de Sombras, que já tem tudo, mas que você não está namorando oficialmente. E esse conto também se passa em 2007, após os eventos de Cidade dos Ossos. Após isso, a gente já pode pegar Cidade das Cinzas para ler.
e em seguida já emendar em Cidade de Vidro, e a gente termina a primeira metade da trilogia dos Instrumentos Mortais. Após isso, como eu já disse, a gente pode ler os Pergaminhos Vermelhos da Magia, e aí a gente já pode pegar Cidade dos Anjos Caídos e Cidade das Almas Perdidas em seguida, para depois complementar com o último conto que ainda não mencionei do livro das Crônicas de Bane, que é o 11º conto, que é O Correio de Voz de Magnus Bane. Tudo isso, gente, 2007. Após isso, a gente pode, então, finalmente encerrar os Instrumentos Mortais, terminando a segunda parte da trilogia, com Cidade de Fogo Celestial. Que aí começa, né, os contos da Academia dos Caçadores de Sombras, então a gente já vai pegar o primeiro conto desse livro, que é o conto Bem-vindo à Academia de Caçadores de Sombras. E aí a gente continua nesse livrinho dos contos da Academia de Caçadores e vai pro segundo conto, que é o Hirondale Perdido, que também se passa, no caso aqui, em 2008. E aí tem aqueles 3 contos que eu falei com vocês mais cedo, né, que são O Demônio de Whitechapel, que é o 3º conto, o 4º conto, que é Nada Além de Sombras, e o 5º conto, que é O Mal que Amamos, que eles se passam também em 2008 e 2009. Então eles podem, né, vir aqui na sequência. E aí já ir pro 6º conto desse livro. Então você pode ir lendo, né, ele por enquanto até agora. Se você quiser pegar pra ler ele depois dos Instrumentos Mortais, você pode ir lendo por enquanto todinho na ordem. Os Reis Pálidos e a Princesa, em 2009 também. A Língua Afiada, que é o 7º aqui. O 8º, O Teste de Fogo. O 9º, que é Nascido pra Noite Sem Fim. E por fim, o último, que é Anjos Caem Duas Vezes. Anjos que Caem Duas Vezes. E aí a gente termina com as Academias de Caçadores de Sombras. 2012, com o 7º conto do Fantasma de Mercado das Sombras, que é A Terra que Perdi. E já depois disso a gente pode seguir pro 8º conto também do Mercado das Sombras, que é Através do Sangue, Através do Fogo. Aí a gente vai finalmente entrar na trilogia dos Artifícios das Trevas com Dama da Meia-Noite, seguido de Senhor das Sombras, e já finalizar a trilogia em Rainha do Ar e da Escuridão. E aí, para encerrar, lemos os 2 últimos contos de Fantasmas do Mercado das Sombras, O Mundo Perdido e, para finalizar, Para Sempre Caídos. Então, gente, eu acho que esse vídeo vai ficar bem longo, mas eu quis fazer um pouco diferente do anterior, já que no anterior eu expliquei já bastante coisa e eu não queria ficar muito repetitiva. E ao mesmo tempo eu queria trazer, né, a versão atualizada. Já teve gente que me pediu nos comentários pra eu falar onde que os livros se encaixam. Então acho que uma versão atualizada assim é bom, ainda mais no universo com tantos livros no qual a autora não para de lançar livros. Então eu achei que seria interessante mostrar pra vocês como fazer essa leitura intercalando os contos com os livros, caso seja de interesse. Então é isso, espero que tenham gostado. Se gostaram, dê um like, inscrevam-se no canal, ativem as notificações e eu vejo vocês numa próxima. Tchau!